Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou o Odissei Marangeli e hoje nós vamos falar da força do porquê. Por que são as perguntas que movem o mundo e não as respostas. Nós temos aí umas figurinhas para exemplificar algumas coisas. Aqui é nosso ilustre Einstein. Embaixo a figurinha da estátua do pensador de Rodin. Embaixo, mais Einstein, com um pontinho de interrogação, fazendo força para entortar, entortando um pouquinho mais, e aqui, com um ponto de interrogação, bem melhor. Então, nós temos aqui um ponto de interrogação e um pensador, e aqui nós temos várias perguntas com várias respostas. Nós nunca teremos respostas sem perguntas. Isso no nossa vida cotidiana, e muito mais no meio profissional. Sempre você vai ter perguntas. Então, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por que eu trabalho, por que eu levanto, por que eu acordo, por que eu durmo, por que eu subo, por que eu desço, por que eu faço qualquer coisa. Então, sempre você vai ter perguntas primeiro. E tem vários tipos de porquê, né? Vai depender da utilização. E esse último é usado aqui no final de uma exclamação aí, e não de uma interrogação. Mas não é isso que a gente quer trazer. A gente quer trazer não a parte do português, do porquê, mas da necessidade de sempre fazer perguntas, de perguntar quando se tem resposta. Você nunca vai conseguir resposta se você não tiver as perguntas. E as respostas não vão ser corretas se não fizermos as perguntas certas. Então vamos lá, vídeo rapidinho só para a gente entender a necessidade das perguntas certas no momento certo para obtermos as respostas corretas. Então, no meio corporativo, você vai perceber que nós temos várias ferramentas e todas elas são voltadas a perguntas para definirmos alguma causa ou chegarmos a um problema principal. As perguntas que movem o mundo. Então, são as perguntas que nos deixam inquietos, ou seja, as dúvidas, a necessidade da resposta. Então, que não nos convencem com respostas evasivas. Perguntas sobre nosso local e método de trabalho, em nossas carreiras, em nossa vida pessoal. Então, para tudo a gente tem pergunta. Então, a resposta é só o que a gente almeja, mas o que vai incentivar é a pergunta. Respostas evasivas, tá vendo? Não vão nos satisfazer. Então, nós precisamos fazer a pergunta correta para obtermos a resposta correta. Tanto no nosso local de trabalho, na forma que nós trabalhamos, na nossa carreira, na nossa vida pessoal, para tudo nós precisamos fazer as perguntas certas, porque as perguntas certas vão trazer as respostas mais coerentes, mais assertivas e que nós queremos ouvir. Para Drucker, o trabalho mais importante e mais difícil não é encontrar a resposta correta, mas fazer a pergunta correta, como eu disse inicialmente. Se você não elabora a pergunta da forma correta, você não vai ter uma resposta correta. E isso é muito usado no meio jurídico também, né? Que os advogados fazem uma pergunta que deixam, muitas vezes, tanto quem está sendo interrogado como a testemunha, às vezes sem saída, porque ele só tem uma resposta para dar. Então, o advogado elaborou a pergunta correta para não dar margem para mais de uma resposta a quem está sendo interrogado ali. Para Paul Gregersen, professor da Insight,
Ele explica que as perguntas são a chave que abrem as portas em nossas vidas, em nosso trabalho, em nosso cotidiano e naquilo que nós fazemos de atividade. Então, o professor faz a pergunta ali na figurinha, o aluno está ali com a cabeça já esquentada ali. Então, são pensamentos de Albert Einstein, físico alemão, que viveu entre o final do século XIX e meados do século XX, e morreu em 1955. Ele revolucionou o mundo com teorias brilhantes, como a da relatividade, que está sendo provada agora, foi provada basicamente agora, final de 2022, início de 2023, e que conseguiram provar a teoria da relatividade, que ele trouxe nos meados aí dos anos 50. Então, para Einstein, não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. E eu trouxe alguns exemplos aqui, ó, ferramentas de trabalho muito utilizadas para melhoria contínua, que são aqui o diagrama de Ishikawa. Vocês vão ver que são cheios de perguntas, por que isso ocorre, e que vão tendo as respostas. De novo, por que isso ocorre? Mais respostas. Por que isso ocorre? De acordo com as respostas, vão gerando mais perguntas até chegar no problema principal, que é por que o problema ocorre. Aqui embaixo nós temos uma outra ferramenta, que é metodologia 5W2H. Então, vemos aqui os porquês: o que, porquê, quem, como, quando e onde. Todas essas perguntas da metodologia 5W2H, ela vai chegar à solução de um problema. Então aqui, ó, por que a máquina parou? Por que a máquina parou? Por que o circuito ficou sobrecarregado? Então aqui é uma resposta, gera outra pergunta. Por que a máquina parou? Porque o circuito ficou sobrecarregado. Então por que o circuito ficou sobrecarregado? Porque não houve lubrificação insuficiente, ou seja, o rolamento não foi lubrificado o suficiente. Por quê? Por isso a bomba parou. Por que a bomba parou? Porque não circula óleo suficiente. Por que não circula óleo suficiente? Porque a entrada da bomba estava entupida com apenas com arestas, né, com pedaços de metal. Então, vai gerando as respostas, que gera outra pergunta, que gera outra resposta, que gera outra pergunta, até chegar no problema real e na solução daquele problema. Então, todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida pessoal, na nossa vida laboral, naquilo que a gente faz, precisam ter as perguntas certas. Por que eu nasci? Por que eu sou menino? Por que eu sou menina? Porque eu não sou nenhum dos dois? Porque eu sou alto, eu sou baixo, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou negro, eu sou branco, eu sou mulato? Ah, por que você vai estudar medicina? Por que você vai estudar engenharia? Por que você não vai estudar, vai fazer outra coisa? Por que você não quer fazer uma graduação, quer fazer um curso técnico? Então, você precisa fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. Por que eu casei? Por que eu tive filho? Por que eu me separei? Então, faça as perguntas certas antes de tomar qualquer tipo de ação. Para chegar a um problema, chegar à causa raiz de um problema, faça perguntas corretas para obter as respostas corretas. Então, pense sempre nisso. Não são as respostas que movem o mundo. Não são as respostas que movem você. São as perguntas e as perguntas corretas. A força do porquê que vão te mover, te impulsionar a fazer novas perguntas, obter novas respostas e melhorar dia a dia. Então, quando você pensa que sabe todas as respostas, vem o mundo e muda as perguntas. Vem a vida e muda as perguntas. Vem
nosso dia a dia vem as causas, outros acontecimentos paralelos, e você tem que fazer novas perguntas para chegar onde você quer. Beleza? Espero que tenha agregado valor. Se tiverem dúvidas, podem me procurar, me acionar aí por e-mail ou me procurar pessoalmente, que eu estarei à disposição para ajudá-los nesses temas, tanto com a forma de elaboração das perguntas, como as ferramentas mencionadas aqui. Beleza? Espero que tenham gostado e sigo à disposição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!